E aí, pra quem não me conhece, eu sou a Sara Rocha, fundadora do Fonte Jurídica. Se você não me segue, segue lá, que eu tô sempre postando dicas de direito penal e de estudo por lá. E hoje, pro YouTube, eu trouxe um tema que é: me formei, gente. Enfim, eu consegui me formar na faculdade de Direito. Não foi fácil e é por isso que eu vou compartilhar esse vídeo com vocês para tentar ajudar essa experiência aí de quem estiver entrando agora e conversar com quem já saiu da universidade, já passou por isso, porque é uma fase que não é fácil. Não entra achando que vai ser uma fase fácil, que vai fazer ali 5 anos de faculdade de Direito, depois formar e pronto, porque vem muita coisa no meio disso. Muita coisa. Então, eu entrei na universidade em 2015, eu tinha 17 anos quando eu entrei na universidade. Eu sempre quis fazer Direito, eu sempre falei pra minha família, desde criança eu falava que eu ia fazer curso de advocacia, né? Eu não sabia que era curso de Direito o nome, então eu falava que eu ia fazer curso de advocacia. E aí, quando eu morava na cidade do interior do Pará, né, quando eu tinha 14 anos, eu falei pro meu pai que eu queria sair pra estudar. Ele falou, então vai, arrumou um lugar pra gente ir. E nós fomos, eu e minha irmã e meu irmão também, né, que já estudava aqui em Brasília, mas foi pra lá fazer companhia pra gente porque ele era mais velho. E aí a gente ficou por 2 anos morando lá, quando eu decidi que eu queria fazer Direito em Brasília. Pra mim tinha que ser aqui em Brasília, porque eu pensei, quero fazer Direito. Qual o lugar mais jurídico do Brasil? É Brasília, então eu vou pra lá. E aí eu vim, como eu era menor de idade na época, eu perguntei pra minha família, né, se eu passar no vestibular, eu posso entrar na faculdade? Aí eles falaram, ah, não, isso aí não vai acontecer ainda e tal. Mas mesmo assim eu sentei, lembro que eu fiz o vestibular várias vezes, estudei demais e consegui passar. Foi uma surpresa pra todo mundo, né, porque eu vim de um estudo ruim. E aí cheguei aqui em Brasília, consegui passar na universidade boa, que foi o UniCeub. Eu quis fazer no UniCeub, uma universidade particular. Hoje eu me arrependo? Não que eu me arrependa, mas eu poderia ter tentado pelo menos fazer na UNB. Mas aí eu penso em, num futuro próximo, fazer um mestrado na UNB, alguma coisa desse tipo. Mas amei a graduação que eu fiz no UniCeub, não tenho nada pra reclamar da instituição. E no início, gente, da faculdade, eu me sentia um peixe fora d'água, porque eu não sabia nada do mundo jurídico, nada. Minha família é assim, mais da parte de matemática, engenheiro, meu pai trabalha com construção. Então, assim, eu sempre tive esse raciocínio meio lógico, né, da parte matemática e objetivo e prático. Não entrei no direito pra fugir da matemática, tá? Não entrei pra fugir da matemática. Eu gostava muito de ler todo tipo de coisa, eu lia muito, muito livro, mas eu não sabia nada sobre direito, nunca tinha tido contato com nenhum advogado, com ninguém da área, assim. Foi realmente uma pessoa saltando de paraquedas, assim, na área, sabe? Aí, conclusão da história, eu vi que todo mundo ao meu lado sabia, porque os pais eram advogados, eles já trabalhavam com os pais, ou porque tinha aprendido ao longo da vida as coisas, e eu não sabia de nada, nem notícia eu não lia, sabe? Assim, um peixe fora d'água total. Foi aí que eu percebi que eu ia ter que estudar mais do que as outras pessoas que estavam ao meu redor, né? Mais do que os meus amigos. Mas enquanto isso não aconteceu, eu fiquei 1 ano praticamente da minha faculdade, que eu falo que o primeiro ano foi o ano de adaptação, sabe? Porque sabia que eu não tinha o conhecimento que as outras pessoas tinham. Então foi aí também o meu primeiro balde d'água, né? Foi aí que eu falei assim, no meu primeiro ano foi bem ruim meus estudos, tá? E aí eu cheguei à conclusão que, tipo assim, ou eu virava essa chave, realmente estudava mais que todo mundo pra ficar boa, ou eu desistia logo da faculdade. E aí, óbvio que eu decidi estudar. E aí, gente, foi aí realmente que eu comecei a estudar. E aí eu estudava muito, me dediquei muito pra faculdade a partir desse momento. Estudei muito mais do que as outras pessoas. Os professores mandavam eu ler 10 artigos, eu lia 20. O professor indicava um livro na biblioteca, eu pegava 3, estudava por todos os 3. Então eu realmente me dediquei muito nesse primeiro momento, assim, da faculdade, porque do 2º ano até o 4º ano eu me dediquei realmente muito, mais do que as pessoas normalmente se dedicam pra faculdade. Nessa época, gente, eu passava horas na biblioteca e eu ainda trabalhava ao mesmo tempo e via notícias, eu tentava me atualizar, eu tentava me inserir realmente nesse mundo jurídico. Nessa época, eu fiz vários cursos fora da faculdade, cursos práticos, cursos dentro da OAB, da ESA, OAB-DF, palestras na faculdade, eu comparecia a praticamente todas da minha área, sem brincadeira. E quando era de outra área que eu gostava, eu ia também, tá? Congressos que aconteciam em Brasília, eu participei.
Gente, eu tentava sempre estar atualizada, sempre realmente estudar e me inserir nesse meio que era as pessoas que já tinham conhecimento da área e eu não. E foi aí que eu queria muito fazer um estágio, queria muito estagiar, mas ninguém queria me contratar porque eu tava no 3º semestre e eu não tinha QI aqui dentro de Brasília, né, que é quem indica. Então eu tive que realmente construir a minha carreira literalmente do zero. Eu não tive o contato aqui com fulano que me indicou pro escritório de ciclano e eu entrei, sabe? Realmente não tive isso. Todos os lugares que eu trabalhei foi por eu conseguir, eu fiz um concurso para entrar lá, fiz o processo seletivo, né, para poder entrar naquele lugar, enfim. Realmente, todos os lugares que eu entrei foi por busca própria, tá? Então eu queria muito um estágio e ninguém queria me contratar, porque eu tava no 3º período, geralmente os escritórios contratam a partir do 7º. Eu não podia ficar sem trabalhar, então eu entrei na loja da minha mãe, comecei a trabalhar com ela como vendedora. Na verdade, era como tipo um estagiário de vendedor, gente, um estoquista, sabe? Era uma função bem ruim. E aí, eu fiquei um tempo trabalhando lá nessa loja, até que eu consegui meu primeiro estágio. Foi uma oportunidade realmente que minha mãe me deu, né? Ela viu que eu tava tentando me inserir no mercado de trabalho, não tava conseguindo, e aí foi assim. Mas aí eu consegui o meu primeiro estágio, né? Mandei meu currículo, eles me ligaram, eu fui, fiz a entrevista. Nesse primeiro estágio eu fazia audiências dentro de Brasília inteira, gente. Então, assim, não só DF, como entornos também, sabe? Então eu tive a oportunidade de conhecer muitos fóruns em Brasília, fazia muita diligência também. Então eu tive esse primeiro contato com os fóruns, sabe? Que é muito importante para um estagiário ter. Depois que eu saí desse escritório, eu fui pro Tribunal de Contas, onde eu tive a oportunidade de aprofundar muito meus estudos, muito, e melhorar muito meu português também, porque eu tinha uma pessoa que corrigia minhas peças, as informações que eu redigia e tal, e ele cuidava muito bem da minha peça, das minhas peças. Não só uma pessoa, foram 3 pessoas, na verdade, que foram bem determinantes, assim, dentro do Tribunal de Contas, e eles 3 me ajudaram muito, acrescentaram muito. E eu usava muito do meu tempo dentro do tribunal para poder estudar. Então, quando eu tinha um tempo livre, eu tava estudando. Antes de ir pro tribunal, olha como era a minha rotina. Eu acordava super cedo, eu ia pra faculdade. Da faculdade, eu almoçava num restaurante que tinha lá perto do Tribunal de Contas, que eles davam um desconto para quem trabalhava no tribunal. Aí eu almoçava nesse restaurante e meio-dia eu tinha que estar já dentro da biblioteca com os livros abertos para estudar. Aí eu estudava de meio-dia às 3 horas começava meu turno de trabalho. Isso dentro da biblioteca do Tribunal de Contas, viu? 3 horas começava meu turno de trabalho, eu ia pro meu trabalho, trabalhava até as 7 horas da noite. 7 horas da noite eu saía, ia pra academia, da academia eu ia pra casa. Olha como era a minha rotina. Fiquei 1 ano no Tribunal de Contas, vi que realmente... Por que eu fui pro Tribunal de Contas? Eu queria me testar como estagiária ainda, dentro de vários ambientes para escolher o que eu queria atuar. Vou querer ser advogada? Vou querer ser concursada? Por isso que eu fui pro Tribunal de Contas, para sentir se eu queria ser concursada. Senti que não queria. Então, comecei a pensar em um outro escritório, que eu já tava querendo entrar em outro escritório, até que eu achei um escritório de advocacia, né, mandei meu currículo pra eles me chamaram, fiz a entrevista, fui contratada. Só que eu fui contratada, gente, pra fazer planilha, pra cadastrar processos num software. Era só, tipo assim, uma contratação temporária. Só que saí de lá, gente, como estagiária prodígio, eles me chamavam dessa forma, e assessora dos sócios, pra você ter uma noção do meu crescimento profissional dentro dessa empresa. Lá eu fazia de processos, assim, teve época que eu tava com 300 processos cuidando sozinha deles, tá? Sozinha assim, né, fazendo análise de processo e tudo mais. Cheguei a fazer publicação, leitura de publicação, cheguei a fazer... manual de procedimentos do escritório, cheguei a fazer newsletter, assim, eu realmente fiz de tudo, então eu consegui me testar muito, conhecer muita coisa, aprender muita coisa. Só que eu tava trabalhando muito dentro desse escritório, a faculdade tava ficando de lado já, porque realmente chega um momento da faculdade que a faculdade vai ficando de lado, porque você vai aprendendo, vai se tornando mais natural pra você o direito, sabe? E aí, gente, quando eu estava no 9º semestre da faculdade, eu decidi sair desse escritório pra poder focar 100% na OAB, queria passar na OAB. Também estava passando por um momento muito difícil da minha vida naquela época.
Então eu realmente escolhi sair do escritório, me recuperar, e enquanto eu me recuperava eu queria passar na OAB, essa era a minha meta. Estudei muito, foi um momento muito difícil, o momento de passar no AB, porque eu tava no último ano da faculdade, que é um ano muito difícil, não é fácil, é quando você pensa em desistir. Eu pensei em desistir todos os dias do 4º até o 5º ano, tá, gente? Todos os dias eu pensava em desistir. Era muita coisa na minha cabeça, eu não tava passando por um momento bom. Realmente a minha vida tava numa fase muito difícil, muito difícil. Mas mesmo assim eu consegui passar por todas as adversidades, foquei nos meus estudos, excluí o Instagram, me afastei de várias pessoas, foquei 100% no meu estudo, passei na primeira fase, passei na segunda fase. Depois de passar nas 2 fases da OAB, eu foquei na minha monografia, eu queria falar sobre terrorismo e eu queria uma pessoa específica que tinha marcado a minha carreira universitária de alguma maneira, né? Então, que foi o Dr. José Teodoro, ele é promotor aqui em Brasília e ele marcou a minha carreira porque ele foi meu professor. A primeira prova que eu fiz dele, eu tirei nota baixa, ele olhou pra mim e falou: você tem competência pra mais, você consegue mais. Eu estudei, tirei nota máxima na segunda prova. E aí, um dia eu trabalhando, eu tive a oportunidade de sentar na frente dele em um caso com oposição a ele. E aí eu falei: eu quero fazer a monografia com ele. E aí eu fiz, realmente ele foi meu orientador da monografia. E aí minha monografia foi indicada para o repositório institucional, foi muito bem elogiada, falaram que não encontraram nenhum erro de português. E isso porque ela falou que procurava, mas não achou nenhum erro. E ainda foi indicado que eu publicasse a minha monografia como livro, junto com o meu orientador. Mas assim, o que eu achei? Eu achei a fase da monografia a fase mais difícil de toda a universidade. Tem gente que não acha a fase mais fácil, mas eu sou muito perfeccionista, então eu praticamente todos os dias lia minha monografia, ficava lendo e relendo e adicionando outras referências, tirando outras, assim, foi uma fase difícil apresentar esse trabalho. E agora, gente, que eu tô formada, eu já fiz minha inscrição na pós-graduação, pretendo continuar estudando, me especializar na área que eu gosto, que é Direito Penal. Direito Penal foi um amor à primeira vida pra mim, desde que a minha professora, Viviane Nikitenko, entrou na sala de aula e começou a falar de Direito Penal. Eu falei, essa é a matéria. E aí já me apaixonei. Depois, em Teoria da Pena, eu tive a oportunidade de apresentar um trabalho sobre ressocialização, que foi muito bem aceito. Foi tido como exemplo esse trabalho, eu ganhei uma revista por causa da apresentação desse trabalho. E aí eu vi que realmente, assim, eu amava estudar a mente do criminoso, como ele pensa antes de cometer um crime, o que aconteceu com aquele sujeito, pra ele estar cometendo aquele crime, aquele delito. E aí, cada vez mais eu fui estudando mais penal, quanto mais eu estudava penal, mais eu me identificava com a área, mais eu gostava, mais eu ia ganhando experiência, e foi assim que aconteceu a minha paixão por direito penal. E aí, gente, agora os planos pra minha vida, né? Eu quero dar aula por meio da internet, porque eu acho que a internet tá com as portas abertíssimas pra gente aí, que quer se inserir no mercado de trabalho. Então eu quero dar aula por meio da internet de início, depois eu quero estar dentro das universidades. Também quero advogar, mas para isso eu tô esperando minha documentação sair. Assim que sair eu vou começar a advogar. E eu comentei sobre a faculdade ficando esquecida, né, a partir de um certo momento. Isso realmente acontece. Ali no 4º ano, mais ou menos, a faculdade vai ficando esquecida. Muitas vezes porque as pessoas já estão trabalhando muito, com muita prática, e aí a gente não precisa mais estudar tanto. Foi o que aconteceu comigo, tá? Eu sentia que eu não precisava mais estudar tanto, me envolver tanto na faculdade como eu havia feito nos outros anos, porque só sentando e assistindo a aula eu já conseguia entender o que o professor estava querendo me passar, coisa que não acontecia no início da faculdade. Mas por que isso aconteceu? Por que no final da faculdade eu tinha um desempenho maior do que as pessoas que lá no início tinham um desempenho maior que eu? Porque eu estudei mais do que essas pessoas, eu criei bases mais sólidas do que elas. E aí, a partir desse momento que eu construí essa base na minha cabeça, quando eu escutava alguém falar sobre o tema, eu já conseguia entender tudo que estava vindo dali. Eu já não precisava mais estudar para tirar notas boas na faculdade. Só fazendo a prova eu já conseguia um resultado bom. E no final da faculdade vai ficando cansativo. Realmente é uma faculdade que a gente tem que ler muito, muito, escrever muito artigo, tem que ser curioso, tem que gostar da área, tem que querer se atualizar sobre a área, porque senão não adianta você fazer. Você vai se formar e tudo que você aprendeu ali sobre direitos, em algum momento vai ser atualizado e você vai ficar parado no tempo. Então não adianta, você tem que realmente se envolver
desenvolver. A questão da prática, eu acredito que a minha faculdade peca um pouco nesse quesito, porque eu acho que devia falar mais sobre como você vai precificar seu serviço, como você vai montar seu escritório, como você vai fazer essas coisas. Apesar deles fazerem isso por meio de palestras, acho que falta bastante essa questão dentro do NPJ, que é o nosso núcleo de prática, onde eu aprendi basicamente a fazer peças e eu achei mais voltado para OAB, tá? Do que realmente para a prática da advocacia. Eu acho, gente, que todo mundo tem que estudar direito, porque é por meio dele que a gente faz tudo. É por meio dele que a gente tem um país, um estado, uma casa, é por meio dele que a gente cumpre regras todos os dias. É por causa do direito que você vota. O direito, gente, ele vai te dar uma experiência de vida excelente. Até se um dia você for cometer um crime, você vai saber pensar melhor na hora de cometer esse crime. Tudo que acontece na sua vida, no seu dia a dia, envolve direito. Então não tem como você me falar que formei em direito e não vou usar pra nada. Você vai usar pra muita coisa. Até foi ali comprar um negócio que deu erro, você vai saber o que fazer com aquela coisa. E, gente, é óbvio que existem muitas matérias na faculdade que a gente não se identifica, que a gente não gosta e que a gente odeia. Eu não gosto de direito do trabalho, direito tributário. Foram áreas que eu ainda tentei me envolver profissionalmente pra ver se saía alguma coisa. Mas, realmente, é normal isso, entendeu? Vai ter áreas que você vai ter você vai aprender ela naturalmente e vai ter áreas que você não consegue, que existe uma dificuldade e isso é normal. Você não precisa saber tudo sobre direito. Você precisa saber o básico, né? A base sobre tudo e mais o que você resolver se especializar, seguir aí sua carreira. Bom, gente, é isso. Espero que eu tenha tirado algumas dúvidas de vocês. Se tiver alguma dúvida, comenta aqui, manda no Instagram que eu posso responder, posso fazer um vídeo respondendo. E alguma dúvida, alguma curiosidade, é só comentar aqui e a gente vai se falando. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!